Convido a todos, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional. Eita, vozinha. Quero saudar os colegas vereadores, vereadora, presidente do MDB, Luciano Baroni, nosso secretário da Agricultura, Felipe Borsoi, obrigado pela presença. Todas as comunidades que se fazem presentes, quero agradecer, estamos muito felizes pela participação de todos vocês, os funcionários da casa, a imprensa, que se faz bem presente nesta noite, que é de grande importância para nós. E estarmos aqui é uma felicidade, porque é uma maneira de levar o legislativo até as comunidades. Então, estamos felizes nesta sessão. Declaro aberta a presente sessão. Expediente. Ata número 40 de 2018.
Sessão solene do dia 27/9/2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovado por unanimidade. Ata número 42 de 2018. Sessão ordinária do dia 1º/10/2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovado por unanimidade. Ata número 43 de 2018. Sessão ordinária do dia 8/10/2018. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da Presidência. Ofício número 1741 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projetos de lei. Convite do Poder Executivo Municipal. Cerimônia de abertura da 27ª Feira do Livro de Carlos Barbosa, a ser realizada às 18h30 do dia 6 de novembro de 2018, na Rua Coberta. Ofício número 13.028 de 2018 da Caixa Econômica Federal. Liberação de recursos financeiros. Quero agradecer em nome da presidência ao Paulo Costa, o cantor que fez a música Namorada da Serra em homenagem a Carlos Barbosa, que deixou para todos os vereadores e funcionários da casa um CD com essa música. Então eu agradeço em nome da presidência o Paulo Costa. Indicação número 159 de 2018. Que o Executivo Municipal providencie termo de convênio com o CTG Trilha Serrana, objetivando a cedência de parte da área do Parque Municipal Leandro Guerra. Justificativa. Através da presente indicação, sugiro que o Executivo Municipal providencie termo de convênio com o CTG Trilha Serrana, objetivando a cedência de parte da área do Parque Municipal Leandro Guerra. Entendo que seria importante esta cedência para que o CTG utilize a área para suas atividades, especialmente relacionadas à Semana Farroupilha, bem como atividades com crianças e adolescentes que participam do CTG. Em contrapartida, o CTG poderia ficar com a responsabilidade de realizar a manutenção da referida área, sendo que tenho para o momento, agradeço, Miguel Alberto Stalinozoski, vereador proponente. Indicação 160 também do vereador Miguel Stainolozoski. Alargamento da estrada em São Rafael, sentido Santo Antônio. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie o alargamento da estrada localizada em São Rafael, sentido Santo Antônio. Ocorre que anualmente, no início deste trajeto, devido ao estreitamento da pista, muitas pedras estão soltas e caindo. Portanto, antes que aconteça algum acidente, solicito que o Executivo Municipal tome as providências necessárias. Este trecho é bastante utilizado por veículos pesados devido aos alveários lá existentes. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Miguel Alberto Stolinozoski, vereador proponente. Indicação número 161 de 2018, também do vereador Miguel Alberto Stainolozoski. Instalação de parada de ônibus na Avenida Padre Pedro Piccoli, nas proximidades da Escola Estadual Cardeal Arco Verde. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a reinstalação de parada de ônibus para embarque e desembarque de alunos nas proximidades da Escola Estadual Cardeal Arco Verde, localizada em Arco Verde. Alguns meses atrás, a parada que existia foi retirada, porém, os usuários de transporte coletivo precisam da mesma, sendo, portanto, importante a sua instalação. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Miguel Alberto Stolinozoski, vereador proponente. Indicação 162 de 2018 do vereador Valmor da Rocha. Limpeza e roçada no parquinho infantil localizado na rua Monte Castelo, bairro Aparecida.
Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie com brevidade a limpeza e roçada no parquinho infantil do bairro Aparecida. Pude constatar que o local está tomado pela vegetação, prejudicando assim o espaço que seria disponibilizado aos frequentadores. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereadores proponente. Indicação 163 de 2018 do vereador Valmor da Rocha. Instalação de quebra-molas na Rua Imigrantes, nas proximidades da residência número 271. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de um quebra-molas na Rua Imigrantes, nas proximidades da residência número 271. Ocorre que no local existe um declive acentuado e os motoristas costumam trafegar em alta velocidade, colocando outros motoristas e pedestres e moradores da redondeza em perigo constante. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente. 2 minutos. Indicação 164 de 2018, também do vereador Valmor da Rocha. Manutenção na Rua São Roque, bairro Aparecida. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a manutenção necessária na Rua São Roque. Em um trecho da referida rua, a mesma é dividida entre calçamento e gramado. Neste local, é necessária a realização de roçada. Outro trecho desta mesma rua está sem pavimentação, sendo necessária a colocação de brita, pois em dias de chuva tem-se verificado a presença de muito barro, prejudicando os moradores. Por se tratar de uma rua de acesso ao pátio de máquinas da Prefeitura, bem como acesso à Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, solicito que o Executivo tome providências com brevidade. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação 165 de 2018, também do vereador Valmor da Rocha. Limpeza e manutenção dos equipamentos do parquinho infantil do bairro Dei Fiori. Justificativa. Solicito que a Secretaria competente providencie a limpeza e manutenção do parquinho infantil do bairro Dei Fiori. Pude constatar que os brinquedos são antigos, estão com péssima aparência, além de estarem precisando de manutenção. Esta indicação tem como objetivo melhorar os equipamentos públicos disponibilizados para as crianças que utilizam o referido espaço. Sugiro ainda o plantio de algumas árvores no local, bem como a instalação de bancos para a população. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente. Quero mencionar à comunidade que nós temos uma urna no final, ali numa mesa. Se alguém tem interesse de colocar alguma demanda das comunidades, pode escrever ali na urna. Quiser nomear, que não quiser nomear, só colocar a demanda, a necessidade da comunidade e pode pôr ali na urna que será encaminhado para o executivo nas mãos do prefeito. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Eu não consigo ver, me auxilia. Kirsch, Aleph, mais alguém? Então, iniciamos com o vereador Kirsch. Sim, presidente Rosália, colegas vereadores, de uma forma muito especial a toda a comunidade aqui da linha Vitória, que hoje prestigia a nossa sessão aqui no interior. Sempre é muito bom poder vir ao interior, que a gente consegue ver um monte de gente que não viria na Câmara de Vereadores lá em Barbosa. A gente tem a oportunidade de conversar com pessoas diferentes e vê-los também é muito interessante. Mas eu queria fazer referência a um pedido que o colega Valmor da Rocha fez hoje aqui, que é muito semelhante, colega Valmor, ao pedido que eu e o colega fizemos ano passado, no que diz respeito à limpeza e a roçada lá no parquinho da Rua Monte Castelo, no bairro Aparecida. Nós já
realizamos em conjunto, ano passado, esse pedido, e a Prefeitura devia ter um controle melhor e fazer a manutenção dos parques da cidade constantemente, sem ter que, novamente, todos nós perguntarmos de novo. Mas dou força à tua indicação, Valmor, tomara que a Prefeitura refaça novamente. Também preciso falar aqui da tua indicação, Valmor, a respeito da Rua São Roque, no bairro Aparecida. Há poucos dias atrás, eu e o colega Douzan encaminhamos na Câmara de Vereadores o pedido para que a Prefeitura reveja a tubulação de esgoto daquela rua, porque ali tem uma parte que falta o esgoto, não é canalizado, e ainda a outra parte que ele está entupido. Então ali tem logo debaixo um campo, onde existem animais, cavalos, vacas, bois, e o pessoal nos comentou que os animais estão com as patas infectadas por causa do esgoto humano que é largado a céu aberto ali. Então, já pediria, quando a Prefeitura for atender a tua solicitação, Valmor, que ela reveja essa questão de esgoto do mesmo local também. Obrigado. Obrigada, vereador Kirsch. Vereador Aleph, nosso vice-presidente. Boa noite a todos, é um prazer ver essa casa cheia hoje aqui. Como o vereador Everson falou, são muitas pessoas que talvez não poderiam ir na sessão lá em Barbosa, devido a seus afazeres aqui na região. Então ficamos contentes em poder fazer esse projeto, sempre levando em diversas comunidades à Câmara de Vereadores. Se dependesse de mim, a gente faria muito mais vezes, mas graças à atual gestão, estamos fazendo mais do que o normal e pretendemos fazer mais e mais vezes as sessões fora da nossa casa tradicional. Se tratando das indicações, eu gostaria de falar a respeito da instalação de paradas de ônibus que o vereador Miguel indicou hoje. Vereador Miguel, isso aqui vai também de encontro ao que eu já falei diversas vezes para o município, que poderiam fazer parcerias público-privadas. Só para os senhores entenderem, aqui em Carlos Barbosa, nós precisamos de mais ou menos 60 paradas de ônibus novas, para que possa suprir a demanda. Essas paradas de ônibus poderiam ser feitas por meio de parcerias público-privadas, com empresas que com toda certeza investiriam nas paradas, que tem um custo de cerca de R$3.000, essas paradas de metal que nós vemos hoje, e elas poderiam, obviamente, colocar a sua propaganda no local. Ainda o Executivo não elaborou nenhum plano, talvez no ano que vem com o sistema de mobilidade urbana consiga padronizar essas paradas e abrir licitações. Mas se nós fizermos a conta das 60 paradas de ônibus vezes os R$3.000, seria um custo de R$180.000 mais as manutenções para o Poder Executivo. Isso poderia ser um custo que o município não teria se ele fizesse essa parceria público-privada. Com toda certeza as empresas gostariam de participar e poderiam suprir a demanda das paradas de ônibus, presidente. E aí não precisaria ter esse gasto. Mas vou ficar batendo nessa tecla, porque parceria público-privada tem dado muito certo ao município. Já faz 2 anos que eu falo disso, ainda não aconteceu nenhuma, mas quem sabe até o final dos 4 anos do mandato a gente possa ter alguma realização dessas. Obrigado. Obrigada, vereador Aleph. Eu passo a presidência para me manifestar. Recebo a presidência. Na realidade, em relação à sessão ser aqui no interior, a gente preza muito, inclusive eu como vereadora, o vereador Kirsch, a gente colocou uma emenda de ter 3 ou mais até sessões no interior, porque a gente tem a intenção de valorizar o interior e de ter a participação do interior com o legislativo. Em relação às indicações que foram feitas, é importante o que o vice-presidente Aleph falou. Se nós pudéssemos pôr parceria público-privada, é algo importante para o executivo analisar, tanto nas paradas de ônibus como nos parquinhos. Inclusive o parquinho aqui da linha Vitória também precisa ser revisto. E se nós fizermos parceria público-privada, não vai gastar dinheiro com o executivo, né? E vai valorizar as comunidades. Então é de grande importância essas indicações que foram feitas. É isso, presidente. Obrigado, vereadora. Devolvo a presidência. Recebo a presidência. Nós temos o uso da tribuna, temos uma tribuna, o vereador Luciano Baroni vai fazer o uso da tribuna.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, comunidade aqui da linha Vitória. Quero fazer uma saudação especial ao secretário Felipe, a presidente dessa casa, esse poder, também ao Edivan Canel, representante do Conselho Tutelar, parceiro nosso lá da delegacia. Também saudar aqui meus amigos especiais, o Álvaro e o Marciano, e o Pelego Bock, Jandir Bock. Denir, para quem não conhece, o Pelego é o cara disparado que mais me cobra o asfalto aqui para a linha Vitória. Todas as oportunidades que a gente se encontra, ele toca no assunto e com razão, Pelego. Inclusive cobrou do próprio prefeito, que deu a garantia que será, até o final desse mandato, será feito até na linha Vitória. E vindo para cá, a gente constata realmente a necessidade de que é um asfalto para essa comunidade. E vou mais longe, teria que ser feito esse asfalto que sai lá no Antifumo, que dá acesso ao centro da cidade, porque aqui fica muito mais fácil para Garibaldi. Mas enfim, para se ter uma ideia, o município investe mais de 3,5 milhões no transporte universitário, que é imprescindível, é importante para todas as famílias que têm jovens que estudam na faculdade. Mas não é uma obrigação sua. Esses 3,5 milhões podiam fazer 3 quilômetros de asfalto por ano, no mínimo. O município gasta 3 milhões, mais ou menos isso, para recolher o lixo de toda a comunidade, que também não é uma obrigação do executivo fazer esse recolhimento. Ou se fizesse, pode muito bem cobrar a taxa de recolhimento, que é uma previsão constitucional. São mais 3 milhões, mais 3 quilômetros de asfalto por ano. Então a gente vê como seria muito mais fácil o Poder Executivo dar essas condições para todas as comunidades do interior terem asfalto. Assim, Pelego, a gente fica dependendo de uma emenda parlamentar, de ir lá buscar um deputado federal para que libere um dinheiro para conseguir fazer. Mas tomara que mude essa situação. Na verdade, eu usei a tribuna para continuar um assunto na última semana lá na Câmara de Vereadores. Eu estava manifestando sobre a situação política que o Brasil vive. Dia 28, daqui 13 dias, teremos eleições. E eu referia naquela oportunidade, na segunda passada, que é o momento de nós, povo de bem, darmos um basta nisso que vem acontecendo há vários anos no Brasil. Se perdeu o respeito a tudo, se venera a corrupção, se defende bandido de forma escancarada, e a gente chegou nesse poço que nos encontramos hoje. Falei lá, e volto a repetir, que é o momento do PT, que foi o maior partido do Brasil, teve o maior presidente da história do Brasil, que foi o Lula. Está na hora do PT se refundar. Ouvir as pessoas de bem que tem naquele partido, se reinventar, porque a forma que está ocorrendo, não temos saída. Ou viramos uma Venezuela, se deixarmos na mão dessa turma, dessa quadrilha que foi montada pelo Lula, ou damos uma guinada. Tenho acompanhado as propagandas políticas. Antes se dizia que Haddad é Lula. E quero falar aqui mais uma vez para todos ouvirem. Não sou contra o PT, sou contra o que eles fizeram. Haddad é Lula, Haddad é preso, Haddad é criminoso, se formos fazer por esse parâmetro. Agora, no segundo turno, mudou. A vice do Haddad, a Manuela Dávila, que dizia abertamente que não tinha religião, que incentivava as badernas em igrejas, defendia a algazarra, agora chegou a ir se comungar no último dia 12. Mudou da noite para o dia, se converteu. E a campanha não parou por aí, as mudanças. Continua. Vi ontem, o Haddad numa propaganda dizendo
que são o oposto. As campanhas são opostas. Obviamente que são opostas, não tem semelhança nenhuma. E volto a repetir aqui o que eu falei segunda passada. Bolsonaro não é nenhum candidato mil maravilhas, é longe de ser o candidato ideal, mas é o candidato que tem que governar o país, não tem outra saída. E os opostos que o Haddad se refere, eu fiz algumas anotações aqui. O Haddad defende desencarcerar presos. Para quem não sabe, é soltar. Aquele bandido que está com uma arma na mão, vai ali e rouba um celular de uma mulher. Aquele bandido que está com 100 gramas de cocaína para vender, para eles tem que estar todo mundo solto. A visão do PT, do Haddad. Do Bolsonaro é justamente o oposto. Ele quer endurecer as penas, quer reduzir a maioridade penal para 16 anos, que aí eu não sei se é o certo, se é o correto, se vai dar resultado ou não, mas é uma medida que ele quer fazer, e acabar com as progressões de regime. Então vejamos como é diferente um candidato do outro. Um candidato se diz claramente a favor do aborto. A vice desse candidato é a favor do aborto. O outro não, é a favor da vida. E quem tem filho pequeno sabe, né, Pelego, como é que se defender o aborto. Aí, ouço a Manuela dizendo, mas a mulher é a dona do seu corpo. Eu concordo que é dona do seu corpo. Mas se não quiser ter filho, tome os cuidados para não engravidar. Ou se faz filho por fazer e depois tendo a liberdade que essa esquerda, da forma que está conduzindo, autoriza matar um feto. Um candidato representa tudo que há de podre na política. E agora com essas eleições mostrou que uma boa parte foi renovada, inclusive do nosso partido, falei lá, Romero Jucá, Edson Lobão, Sarney Filho, todos do MDB estão fora, graças a Deus, se livramos. Mas saiu um monte de corja também do PT, dos outros partidos também. Foi uma boa limpeza, não foi a total, mas estamos progredindo. O Bolsonaro defende que agricultores, quem vive no interior, tenham o direito de ter arma de fogo. Hoje, para quem conhece um pouco, se tem o direito, mas dificultaram de tal maneira que quase é impossível alguém ter uma arma de fogo para se defender. Imagina tu tá lá no teu sítio, Álvaro, e chega 3, 4 caras armados. Tu vai ligar para o 190 que não funciona? Tu vai ligar para o 156, vai fazer o quê? Tem que ter direito à arma quem mora no interior. É exatamente ao contrário que pensa o outro grupo. Enfim, presidente, tem posições, vereador Aleph também, que o Bolsonaro falou no calor dos debates, num bate-boca com a Maria do Rosário, que eu não tenho adjetivos para essa mulher, que ela prefere defender tudo que é tipo de vagabundo, de bandido, do que defender alguém que trabalhe. No calor de um debate falou realmente sobre mulheres, mas tem desmentido isso. Eu acredito que todos, e se for eleito, tem que somente se respeitar. Cada um faz o que quer da vida, desde que dentro das normas. O respeito tem que ser recíproco entre todos. Então temos a oportunidade, no dia 28, e tenho falado isso para os meus amigos, não sou um fanático do Bolsonaro, muito pelo contrário. Se tivesse o Ciro Gomes, ia defender o Ciro Gomes. Se tivesse o Amoedo, se tivesse qualquer um dos outros candidatos, ia fazer. Porque a gente vai dar o aval para fazer, para continuar essa corrupção deslavada, ou vamos dar uma guinada no nosso país. Não dá mais para aguentar. Deixa eu conferir meu tempo aqui. 9 minutos. Não podemos mais tolerar essa repulsa que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo.
Jamais, e começou em 2006 o mensalão, jamais houve um ato de alguém que fosse algum dos diretores dizendo: nós erramos, vamos corrigir. Jamais. Ou é a imprensa que persegue, ou o Ministério Público persegue, ou o Judiciário que persegue. Eles não fizeram nada. Então, nós temos um momento de acabar com isso. Acabar com essas campanhas de Lula livre, não ao golpe, ele não. Nós queremos um país decente, como a grande maioria absoluta do país que é, trabalhador, honesto. E aí a gente vê esses escândalos de corrupção, roubalheira em roubalheira, quebraram o país, aniquilaram o Brasil, e aí vem dizer: o judiciário que nos persegue. É o momento de dar um basta. Não sei como vai ser depois do dia 28, o ano que vem, mas tenho certeza que daqui a 4 anos o país vai estar muito melhor do que se continuasse na mão desse grupo político. Vereador Denir, vou dar as partes, depois eu concluo. Sim, colega Luciano. Boa noite, presidente Rosália, colegas vereadores, vereadora, comunidade da Linha Vitória que nos recebe hoje para essa sessão no interior, os amigos aí, o Álvaro, o Marciano, todos os amigos nossos, Felipe, secretário do município, representando aqui o governo municipal. Realmente, vereador Luciano, é uma situação complicada que o país vive e todos nós não queríamos que estivéssemos neste momento, nesta situação. Eu não tenho certeza, talvez não seja o melhor candidato, mas é o momento de fazer e dar a oportunidade para o país, quem sabe, recomeçar. Temos que recomeçar. Um país que temos aqui do sul ao norte, riquezas imensas e jogado às traças. Uma agricultura em todo o nosso território espetacular, turismo, empresas e a maioria sendo sucateadas. A gente viveu 14 anos no governo PT, a gente sabe como é que foi. Podemos ter alguns momentos, sim, momentos bons no governo PT. Acho que o Lula perdeu a grande oportunidade de ser o melhor presidente da história do Brasil. Quando ele partiu para o caminho errado, o caminho da corrupção, que está aí, está preso. Não tenho o que falar do Lula. Alguém tem dúvida que ele está envolvido na corrupção, nos roubos? Não tenho dúvida disso. Se tivesse, ele não estaria preso. Então a gente sabe o caminho que teve. Talvez, como falou o presidente, não seja o melhor, mas é o momento de dar a virada. A virada para um caminho novo e quem sabe sim o Brasil realmente desponte e seja um país de primeiro mundo como todos nós sonhamos. Um país onde tenhamos emprego, tenhamos educação principalmente, que eu lembro que na minha época a educação era muito mais forte que os meus filhos têm hoje na escola. Se perdeu muito pelo caminho nos últimos 20, 30 anos. Precisamos retomar. E quem sabe com isso a gente consiga. Principalmente, vereador Luciano, na área de segurança, onde se criou uma libertinagem nesses últimos 20, 30 anos no Brasil, onde que todo mundo, nós achamos que podemos fazer tudo, passar por cima de todo mundo e que não temos deveres a cumprir, só direitos. Não, muito pelo contrário, temos muito mais deveres do que direito, porque o meu direito termina e começa o dever do próximo. Só que do jeito que o país está, não é assim que a gente está vendo. Então, pensem bem, pensem com carinho. Temos também governo do Estado. O Estado merece uma oportunidade, uma continuidade pela primeira vez na história, para continuar o trabalho que vem desenvolvendo e colocar o Estado nos trilhos também. Então, desta maneira, nós temos 13 dias ainda para analisar e avaliar e decidir pelo melhor caminho do Brasil e do Estado. Obrigado, Luciano, pela parte. Obrigado, Denir. Eu sei que já estou me tornando um pouco chato, porque seguido eu trago esse assunto para a tribuna, mas eu me indigno de tal forma, um partido que tem 2 dos principais ministros presos ou já condenados em segunda instância, que é o Antônio Palocci e José Dirceu.
3 ou 4 tesoureiros presos, o presidente preso, uma ex-presidente deposta. E aí se ouvir de algumas pessoas ilustres dizendo, cadê as provas? Não dá mais para aguentar, o momento é esse de fazer a mudança. Então, agradeço a atenção de todos, sei que não é um assunto específico aqui da comunidade, mas é importante que a comunidade, no geral, se interesse mais por política. Porque os políticos que gostam de política, que estão lá, que tomam todas as decisões que nos afetam dia a dia. Então, é importante fazer essa análise e pensar em tudo isso na hora de votar. Obrigado, presidente. Obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Baroni. Ordem do dia. Projeto de Lei 87 de 2018. Cria gratificação pelo exercício da atividade de natureza especial e altera a carga horária de trabalho semanal da categoria funcional de servente, na Lei 685, de 26 de junho de 1990. Parecer jurídico. A proposta se mostra legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? Se alguém se inscrever, me avisa, porque eu não consigo ver. É o Douzan. Douzan, mais alguém? Então, vereador Douzan. Sim, boa noite ao público que nos assiste, colegas vereadores, presidente. Há algum tempo atrás veio um projeto semelhante para casa, onde que era o debate sobre 2 ou 3 categorias funcionais. Naquela época eu comentei que ficava ruim para a gente analisar um projeto e votar um projeto quando há mistura de 2 situações. Por exemplo, essa gratificação especial, ela é para questão de controle de patrimônio. Eu, como trabalhei na prefeitura durante 5 anos, nesse período, se não me engano, foram 3 vezes que foi feito um controle de patrimônio por uma pessoa. Agora está sendo criada uma gratificação especial para que uma pessoa faça novamente esse controle de patrimônio, que eu acho que deve ser feito, mas de tão pouco tempo que é feito esse controle de patrimônio, a gente vê que ele não está sendo feito da forma correta, porque para cada 2 anos ter que fazer um controle de patrimônio é porque não tem controle nenhum, na verdade. Eu seria contrário a essa criação de gratificação especial, mas da mesma forma seria injusto com a categoria funcional de servente que quer reduzir a sua carga horária por uma questão de igualdade com o restante dos servidores municipais. Então, por essa questão, eu voto favorável ao projeto, mas eu reitero o meu pedido anterior de que as coisas venham para nós analisarmos de forma separada, para que a gente também consiga votar com maior rigor as coisas. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Se a senhora me permite. Sim. Diversas vezes já foi falado na casa que nós não íamos fazer votação de projetos juntos dessa forma. Então eu não vou votar isso aqui, eu vou pedir vistas e se os vereadores concordarem, a gente discute depois na semana a respeito disso. Eu também não sou de acordo, Fábio. Então cria a gratificação para o exercício da atividade de natureza especial e altera a carga horária semanal da categoria funcional do servente. 2 projetos em um só, então eu não sou de acordo, vou pedir vista. Se os vereadores quiserem seguir a minha ideia, eu peço para o presidente colocar em votação. O pedido de vistas está em discussão. Alguém se inscreve? Pedido de vistas está em votação. Aprovado por unanimidade, então, o pedido de vistas do vereador Aleph. Projeto de Lei 88 de 2018.
Altera a redação de dispositivo da Lei número 2133, de 23 de janeiro de 2008, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Parecer jurídico. A alteração da proposta se mostra legal. Parecer da Comissão de Educação e Cultura pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto 88 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 89 de 2018. Cria a declaração de instituições financeiras. Inclui e altera artigos na Lei número 2310, de 16 de dezembro de 2009, que estabelece o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Parecer jurídico. A proposição se mostra legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto 89 está em discussão. O projeto está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 90 de 2018. Altera dispositivos e as tabelas 6 e 7 constantes na Lei 2310, de 16 de dezembro de 2009, que estabelece o Código Tributário Municipal. Parecer jurídico. A proposta se mostra legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto 90 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 93 de 2018. Altera dispositivos da Lei 3.332, de 23 de agosto de 2016, que regulamenta a realização das feiras eventuais itinerantes no município de Carlos Barbosa. Parecer jurídico. A proposta se mostra legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto 93 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Denir, mais alguém? Só o vereador Denir? Então, vereador Denir. Sim, presidente. Esse projeto ele vem para acrescentar artigos aqui, incisos na Lei 3232 de agosto, 23 de agosto de 2016, das feiras itinerantes, onde foi regrado na época a realização das feiras. Então está incluindo aqui algumas coisas que, no meu entender, são básicas, realmente faltou naquele projeto que fizemos, que é a instalação de banheiros sanitários masculinos e femininos, lá onde tiverem as feiras, também aonde que está regrando que em datas do calendário aprovado do município também não pode acontecer as feiras para não conflitar com feiras do município, aonde que participam aqui as empresas do nosso município que também precisam expor seus produtos, vender seus produtos, empregar, pagar impostos no nosso município. E também inclui regulamentação para que tenha o alvará, que tenha o contrato de locação, também se tiver instalações
com mobiliário, que tem a assinatura de um profissional com a ART, tudo isso para dar segurança, porque o Executivo entendeu, juntamente com o CDL, que se acontecer algum sinistro, de quem seria a responsabilidade, no eventual uma descarga elétrica, um choque elétrico, ou até num caso extremo, perder uma vida. Então, com esta regulamentação, entendo eu que realmente ela é válida, por isso, em nome do Executivo, como líder do governo, peço aos colegas vereadores que aprovem. Ela vai regrar mais o funcionamento das feiras, para dar mais tranquilidade e segurança realmente a quem for lá para comprar, para quem está trabalhando na feira e, enfim, toda a comunidade. Então, mais uma vez, peço aos colegas a aprovação para que possamos, quando tiver essas feiras, presidente, realmente que atenda às necessidades e que possamos ter a tranquilidade de que realmente elas estejam totalmente legalizadas. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Denir. O projeto de lei 93 de 2018 está em votação. Alguém quer justificar o voto? Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 95 de 2018. Altera dispositivos da Lei 3.232, de 7 de outubro de 2015, que cria a Casa de Passagem para Mulheres, Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência e Abandono. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça e Redação, Fiscalização e Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Projeto de Lei 96 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação área de terra para regularização documental de ruas municipais. Este projeto baixa para as comissões de Justiça e Redação, Fiscalização, Controle Orçamentário e Obras e Serviços Públicos. Em relação à reunião itinerante, a reunião do interior, nós temos uma resolução, que é a resolução 7 de setembro, da comunidade participativa. Então, convidamos um representante da comunidade. No artigo 3º da resolução, prevê o programa Comunidade Participativa de um representante da comunidade mencionar em relação às demandas da comunidade. Então, convidamos o Edivan Carniel, que é o representante da nossa comunidade, para fazer uso da tribuna. Depois os vereadores têm 2 minutos para explanar em relação à tribuna do vereador Edivan. Pode ficar à vontade e começar quando se sentir melhor. Obrigado. Então, representando a comunidade da Linha Vitória, eu cumprimento os senhores vereadores, em especial eu cumprimento a presidente, a Rosália Freitas Cussou, a quem nos estendeu o convite para que esta sessão ordinária fosse realizada no salão comunitário. Bem como cumprimento a todos que aqui vieram participar nesta noite. Ressalto a alegria e a gratidão por esse momento. Inicio colocando que na última terça-feira, dia 9 de outubro, foi realizado aqui na comunidade uma reunião com os moradores, para podermos levantar as principais demandas e anseios da Linha Vitória. Inevitavelmente, senhores vereadores, o primeiro levantamento foi quanto à continuação da pavimentação asfáltica até este local. Este pedido é um sonho antigo, que há mais de 20 anos é reivindicado, seja pela participação nas LDOs, seja pelos diversos abaixo-assinados apresentados ao Legislativo, ou as constantes reivindicações de moradores, cujos representantes, em não raras oportunidades, buscaram este sonho junto ao Executivo. Mesmo tendo conhecimento de que haverá em breve a continuidade da pavimentação
onde foi licitado pouco mais de 100 metros, com verba oriunda da LDO, reforçamos, contudo, o nosso pedido para a conclusão da pavimentação asfáltica. A comunidade da linha Vitória possui como padroeira a Nossa Senhora de Caravaggio. A fé e a devoção a Maria fez com que nossos antepassados construíssem nesta localidade um monumento a Caravaggio, localizado ao lado do salão comunitário, que denominamos de Santuário da Aparição, o qual poderíamos considerar um ponto turístico deste município. Todos os anos, milhares de fiéis se deslocam com seus carros e muitos a pé, peregrinando pela Estrada Geral de Linha Vitória, em especial no mês de maio, mês que é dedicado a Caravaggio. Temos a convicção de que a pavimentação asfáltica auxiliaria muito, em especial para as romarias programadas, que ocorrem no sábado e no domingo das festividades de Caravaggio, no mês de maio de cada ano. Assim como auxiliaria os inúmeros romeiros que percorrem esta estrada a pé ou de carro durante todo o ano. Vereadores, é bem verdade que o fluxo de veículos na Estrada Geral de Linha Vitória, partindo do posto São Cristóvão até este local, vem crescendo muito nos últimos anos, até mesmo pelo aumento de sítios em Linha Vitória. Com isso, pedimos vossa especial atenção a esta localidade barbosense, que sofre pela poeira dos dias ensolarados e pela lama dos dias chuvosos. Talvez mais pela poeira do que pela lama, mas aqui é importante destacar a união de nossas famílias, cujos moradores, que possuem trator, e não raras as vezes, em especial no verão, prontificam-se gratuitamente umedecendo a estrada para diminuir a poeira. É ação em prol do bem comum. Contudo, na reunião que tivemos na última terça-feira, foi levantada a possibilidade de que seja realizado de maneira emergencial um patrulhamento de qualidade nesta estrada, o que denominamos de estrada compactada, com uma brita fina, utilizando rolos, para que a terra fique firme. Pedimos aqui o básico, o essencial para um morador de zona rural. Uma estrada, mesmo que de terra e brita, mas de qualidade. Atualmente, a estrada possui muitos buracos, cuja solução não é o mais adequado enchê-los com terra, como aconteceu na última semana. Isso, de fato, não resolve o problema. Aqui faço uma observação, pois hoje máquinas da Prefeitura mexeram na estrada. Porém, reforçamos nosso pedido de que haja um serviço de patrulhamento com qualidade. Outra reivindicação mencionada em nossa reunião foi quanto à iluminação pública, pelo fato de termos lâmpadas com problemas, deixando alguns trechos da estrada na escuridão. Outro ponto que gostaríamos de mencionar é quanto ao sinal de celular em nossa comunidade, que também é deficitário. Aqui mesmo, neste salão, é possível identificar a dificuldade para se conseguir realizar uma ligação em virtude do sinal de telefonia móvel. Para isso, pedimos vosso especial auxílio para buscarmos uma solução. Agradeço o convite estendido a esta comunidade e, já concluindo, entendo como cidadão que viver é um ato político. A própria origem da palavra política, que vem do grego políticos, significa relacionado a grupos que integram. Por isso, penso que por mais que haja os posicionamentos de esquerda ou de direita, a política, em suma, deve ocupar-se da coletividade. Hoje, caros vereadores, vocês ocupam o lugar dos nossos representantes no Legislativo Municipal. Creio, entretanto, e tenho a convicção de que ocupam esse lugar por um objetivo: a construção de uma sociedade democrática que visa, sobretudo, melhorar a vida das pessoas. Penso também que a política não faria sentido se não fosse para transformar nossas próprias vidas, pautada, claro, na coletividade. Hoje, como moradores da linha Vitória, membros dessa comunidade, barbosenses,
estamos aqui, vivendo e vivenciando a política, de forma a pensarmos que se há algo que nos move, este deve ser o desejo de um ideal, e que esse ideal seja sempre a coletividade e a democracia. Concluo agradecendo mais uma vez a presença de todos e pedindo encarecidamente que haja uma reflexão quanto às reivindicações mencionadas, cujas palavras tentei representar a fala de cada morador e de cada moradora da linha Vitória deste grupo. Grato pela atenção. Muito obrigada ao representante da comunidade. Os vereadores que querem se manifestar em relação ao representante, vou iniciar pela minha esquerda, vereador Dauzan. Kirsch. Vereadora Lucilene. Miguel. Vereador Aleph. Mateus. 2 minutos. Em cima da explanação dele, não é as explanações pessoais. Vereador Denir. Baroni. Enio. Vereador Valmor. Então, iniciamos lá no nosso canto à esquerda com o vereador Kirsch. Tem 2 minutos, vereador. Obrigado, Rosália. Primeiro, meus cumprimentos então ao Edivan, que representou muito bem a comunidade aqui da Vitória. E, Edivan, a tua fala foi muito precisa e muito pontual em 2 ou 3 pontos-chave que precisam sim ser melhorados aqui para a comunidade. Nós vindo para cá, a gente observou que a estrada foi recuperada há pouco tempo, até falamos com o secretário depois quando foi feito quinta, sexta, foi feito hoje, aí foi feito hoje aqui o serviço para a vossa comunidade. Né? Mas isso aqui é paliativo. A gente sabe que com 2, 3, 5 chuvas, em pouco tempo a estrada vai voltar a ficar ruim. Hoje é muita poeira, amanhã depois chove, é muito barro. Então não acaba não resolvendo. E o que vai resolver sim é que a gente faça, ao menos aqui na geral, o asfalto. E vocês estão muito corretos em cobrar, porque é um direito vosso e precisa ser feito. A gente sabe que onde o asfalto chega junto o desenvolvimento também. As pessoas ficam mais na comunidade, as empresas se instalam com mais fácil acesso para poder entrar e sair. Então, para a comunidade poder crescer, precisa sim o asfalto. Outra coisa que precisa também, marquei aqui, é sinal de telefonia. Hoje em dia, sem telefonia móvel não se faz nada. Tudo é celular. A gente se fala e comunica direto com o telefone celular. E se a telefonia móvel é ruim, tu acaba perdendo negócios, perdendo tempo, e tempo é dinheiro. Então, uma empresa viria para cá se instalar sem telefonia celular? Certamente não, porque ela precisa falar com seus representantes, seus colaboradores e assim por diante. Uma possível solução é algo que a gente já viu tempo atrás em Imigrante, que fomos lá visitar, o vereador Miguel esteve conosco também, uma repetidora que o município pode alugar para criar sinal de telefonia celular, que já indicamos e foi formada uma comissão composta pelo Miguel, pelo Groli, para Arco Verde e Koblenz, aquela região de lá, que a pouco, se der certo, é uma possível solução para cá também. Então, cumprimento Edivan, o senhor, cumprimento todos os colegas que vieram aqui participar da sessão hoje aqui na comunidade, pela tua explanação e pela comunidade que participou hoje aqui efetivamente. Parabéns. Obrigado, vereador Kirsch. Nosso vice-presidente Aleph. Obrigado, presidente. Obrigado pela palavra. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Fico feliz com a participação do Edivan, que representou muito bem a comunidade no dia de hoje. E trouxe um assunto aqui que, por um lado, eu fico feliz pela participação dele e, por outro, infeliz com as pessoas que já passaram nessas casas, bateram nas portas de suas casas e pediram os votos prometendo mundos e fundos e fizeram pouco ou quase nada ao longo desses últimos anos, né? Presidente, nós temos pessoas aqui, tive a oportunidade de conversar um pouco antes da sessão, que participaram de reuniões em 2009, com ata registrada, com o Poder Executivo se comprometendo a fazer os trechos necessários de asfalto. O que hoje nós vemos que não se concretizam. Nós vimos agora na última reunião, dia 19 de outubro,
comentada pelo Edivan, que reiteram a continuação do asfalto. Mas eu não estou há muito tempo na política, mas pela oportunidade que eu tive de conversar com vocês, mais de 20 anos de promessas para a conclusão disso aí. Se tivesse sido feito 50 metros por ano, já estaria concluído os 1000 e poucos metros que a linha Vitória precisa. Que não é muito, presidente, não é muito. Mas, enfim, eu tenho fé no prefeito Evandro Zibete e nos secretários que ele escolheu, que é um homem de palavra e com toda certeza vai cumprir suas promessas, e nós estamos aqui para cobrar isso. Então, muito obrigado, e obrigado mais uma vez, Edivan, pela participação. Obrigado, vice-presidente Aleph. Vereador Denir. Obrigado, presidente. Cumprimentar o Edivan, representando a comunidade. Sem dúvida, pedidos legítimos ele fez aqui para o Executivo, uma reivindicação há muitos anos do asfalto para essa comunidade. Dizer que não tenho dúvida do empenho do prefeito Zibete e da equipe para trazer o asfalto para cá. Eu vou comentar com ele para, quem sabe, agilizar o processo de urbanização desta comunidade que está no projeto, para já beneficiar o entorno da comunidade aqui, para poder prestigiar as festas até que não chegue definitivamente o asfalto aqui nesta comunidade. Também a iluminação pública é um problema que temos em todo o nosso município. O município começou agora no centro da cidade investir em lâmpadas de LED, no qual vai economizar em custo de energia, e as lâmpadas que lá sobrarão, que estão em bom estado e funcionando, poderão ser destinadas nas comunidades que estão faltando. Fizemos uma sugestão a presidente, quem sabe destinar a sobra da Câmara para esse destino, mas quem define é o Executivo, e ele vai destinar isso em janeiro, quando receber a sobra, nas áreas que tiver realmente, que serão prioridades do município. A iluminação pública sabemos que é uma. Telefonia móvel, eu estava comentando com os colegas, na empresa que eu trabalho, semana passada eu estava reclamando do meu aparelho que não pega em lugar nenhum, e estava me dizendo o técnico lá que cada vez mais as empresas de telefonia estão investindo em tecnologia para tráfego de dados, 4G, 5G, já tem 5.5, e estão esquecendo o sistema de voz. Quanto mais avança na tecnologia de dados, menos você vai ter condições de falar. E quando a gente sai debaixo de uma antena, não pega. Eu estava vindo para cá falando no telefone, no Viva Voz do carro, cheguei ali na encruzilhada, caiu o sinal. Então é realmente isso que acontece, perde o sinal da antena até captar outra, fica difícil. Mas eu sei que o vereador Miguel, o vereador Enio trabalham muito nesta área aí, mas é complicado. Eles não estão preocupados com a comunidade, eles querem vender serviço, e o serviço é no tráfego de dados e muito pouco de voz. Também queria dizer que o Executivo realmente se preocupa bastante com todas as comunidades, mas ele tomou uma posição de investir em educação e saúde, presidente, só para concluir um segundinho, e nesta posição que tomou há mais de 20 anos, sobra pouco para investir em infraestrutura, e o pouco que sobra tem que dividir em todas as comunidades. Mas Linha Vitória vai ser prestigiada assim, é um compromisso do Evandro em trazer o asfalto até aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Denir. Vereador Enio. Sim, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui da Linha Vitória, eu queria falar sobre, um pouco para o Edivan, que falou sobre a telefonia móvel. Nós estamos trabalhando forte em cima desse projeto. Tem eu e o colega vereador Miguel, nós formamos uma comissão para podermos ver se o interior também possa ser beneficiado com esse serviço. Formamos uma comissão porque nós trouxemos uma empresa, um diretor de uma empresa para falar com o prefeito. Nós estivemos lá, toda a comissão, juntamente com o prefeito, e nós formamos a comissão, o vice-prefeito, o Beto, o Miguel, eu e o Dionísio Salvi, lá da comunidade de Arco Verde.
Nós estamos muito preocupados com isso aí, porque nós fizemos levantamento que aqui em Carlos Barbosa, no município de Carlos Barbosa, mais de 40% da área do município não é cobrida por este serviço. Então, está na mão do prefeito. Agora, nós trouxemos um diretor que é da empresa Via, e agora quem está vendo o projeto é o Narciso da Berit, que já colocou esse projeto na mão do prefeito. Então, agora o Beto da FRE e o prefeito vão estudar esses projetos, e depois nós vamos fazer novamente uma reunião com a nossa comissão para ver se em 2019 nós possamos realmente trazer esse serviço para o interior. Então era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Enio. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente, vereadores, vereadoras, enfim, a todas as pessoas que nos acompanham nessa noite, pessoal aqui da linha Vitória. Eu tive o prazer de trabalhar com o Edivan no Comad. Começamos um trabalho, foi uma pena, né, Edivan, que não deu... Eu, por exemplo, não consegui dar um segmento. Tive problema de doença e também, às vezes, por falta de tempo, a gente acaba tentando abraçar um monte de coisas e não consegue fazer nenhuma direito. Mas eu digo assim, ó, todos os pontos que você colocou hoje aqui são pontos cruciais, coisas que precisam para a comunidade. O asfalto, o prefeito, o executivo vem prometendo que vai fazer. E eu digo o seguinte, nós vereadores temos o direito e o dever de fiscalizar. Mesmo que ele prometeu, a gente tem que cada pouco relembrar, prefeito, a linha Vitória precisa do asfalto. É um local muito produtivo para Carlos Barbosa, como tantos outros, né? Então nós temos que começar a fiscalizar mais, e precisamos o que ser cobrado pela comunidade. Não importa se o determinado vereador fez campanha ou se não fez no local, ele é vereador de Carlos Barbosa, ele é vereador de todas as comunidades. Então o que a gente precisa, volta e meia, também ser cobrado, ser cutucado pela população, que é uma injeção de ânimo para que a gente possa trabalhar mais e se empenhar mais. E pode ter certeza, uma coisa eu posso dizer, luto bastante pela comunidade, pelas comunidades de Carlos Barbosa, e vou sim de hoje em diante dar uma atenção mais especial aqui à linha Vitória, junto com meus colegas, os vereadores. Obrigado, Edivan, por toda a colocação que você fez hoje. Obrigado, vereador Valmor. O que eu tenho para dizer para a comunidade da linha Vitória e para as comunidades ao redor, Sete de Castro, Primeira Seção, Santo Antônio, é que se em algum momento eu acertei na Câmara de Vereadores, foi no dia que a gente colocou a emenda na resolução de manter a sessão itinerante, de manter a sessão no interior, emenda feita por mim e pelo colega Kirsch. Porque hoje vocês me provaram por A mais B que nós temos que vir sim nas comunidades, nós temos que ouvir os anseios da comunidade. O Divan trouxe, parabéns, trouxe os anseios de vocês e que nós só saberíamos quando, na época política, quando a gente passa de casa em casa, que a gente não tem a oportunidade, nem vocês, de expor a necessidade de vocês e nem nós de ouvir, que deveríamos de fazer nos 4 cantos do nosso município durante cada ano, cada gestão diferente. Foi mencionado aqui do sinal da internet. Como é que vocês vão assistir uma sessão de Câmara de Vereadores pela internet se o sinal é fraco? Ou se em alguns lugares nem sinal tem? Às 18h30, no horário que estão atrás do aviário, que estão atrás do confinamento, que estão na roça. Vocês imaginam no horário de verão, às 18h30, ir lá na cidade assistir uma sessão de Câmara de Vereadores? Com certeza não vai acontecer. Aí alguém vai dizer, mas pode assistir depois. Quando? Às 10 da manhã? Às 3 da tarde? Ou às 7 da noite, quando precisa? De repente, às 5 da manhã, quando é hora de ordenhar, vocês param tudo e vão assistir uma sessão de Câmara de Vereador. Então eu vejo assim, da importância da sessão no interior, da importância das demandas de vocês, e nós temos a obrigação, o dever de brigar por vocês, de levar
essas demandas para o Executivo. E, mais uma vez, eu agradeço vocês todos por estar aqui. Digo que se o nosso objetivo era unir o Legislativo com as comunidades, só com o que o Edivan falou, que houve uma reunião para ver as demandas mais necessárias da comunidade, então nós tivemos o nosso êxito. Nós tivemos o que nós queríamos, era o objetivo de você se unir e nos passar. Muito obrigada. As explanações pessoais iniciam por onde? Hoje alguém me ajuda? É você, Kirsch? Inicia por você. Sim? Lucilene? Vereador Miguel? Vereador Aleph? Vereador Mateus? Denir? Baroni? Enio? Vereador Valmor? Vocês me desculpam, mas eu não estou tendo bem a visão. Isso que eu estou de óculos, né? E o vereador Douzan? Sim? Então, iniciamos com o vereador Kirsch. O nosso vice-presidente vai marcar o tempo e vai comunicar o tempo. Obrigado, presidente Rosália. Primeiro, agradecer a gentileza de ter mencionado a minha pessoa no que diz respeito àquela emenda que realizamos em conjunto, eu e a presidente, para a manutenção das sessões no interior. Agradeço por ter mencionado a mim. Novamente, cumprimentar a linha Vitória, todos os seus integrantes, o Edivan, que muito bem falou aqui. Eu me dei o trabalho de contar quantas pessoas vieram aqui hoje à noite, 37, contei pelos meus cálculos, de pessoas da comunidade, descontando os vereadores e o pessoal da equipe técnica e a imprensa, que também cumprimento a eles. Mas, só para vocês terem ideia, na Câmara de Vereadores, lá em Barbosa, geralmente são 5, 8, no máximo 10 pessoas por sessão. Então aqui deu 3 vezes mais, é um sucesso total. Muito mais do que teríamos lá na cidade. Então a gente agradece muito a presença de cada um de vocês que vieram aqui prestigiar hoje a nossa sessão e trazer, sim, como o próprio Edivan já colocou antes, as demandas aqui da comunidade. E que bom, Edivan, que vocês se reuniram e conversaram antes do que precisava, porque tudo isso é um subsídio maior para nós, vereadores, para cobrarmos a prefeitura do que tem que ser feito. Essa questão do asfalto, do sinal de telefonia e assim por diante. Mas preciso aqui mencionar um item que o vereador Miguel trouxe antes também, nas indicações, que é a respeito das paradas de ônibus, Miguel. Isso é um problema que toda a cidade e o interior enfrentam, que falta muita parada. E as que tem, às vezes estão desabando por falta de manutenção. Então, a prefeitura precisa, o quanto antes, fazer manutenção nas existentes e instalar novas, onde precisa ser instaladas. Porque, tanto para o pessoal das escolas, creches, os trabalhadores que esperam, ficar o relento é muito complicado. Dia de chuva é difícil, dia de sol também é difícil. Então, a gente pede desde já, presidente, que a prefeitura tome ciência dessa necessidade e que instale quanto antes paradas de ônibus em todo o interior e em toda a cidade. Agora, fugindo um pouco ao assunto do interior, indo para a cidade novamente, preciso agradecer que a prefeitura retirou um quebra-mola em frente à antiga Grendene, lá no bairro Planalto, encaminhamento que fiz há tempos atrás e que até agora não tinha feito, e semana passada eu passei por lá e observei que foi retirado. Ali tinham 2 quebra-molas, uma distância de 50 metros, um do outro. Então não tinha porquê, ainda mais agora que a Grendene se retirou de lá, não está mais lá, não tinha porquê ter 2 quebra-molas, então um foi retirado, um foi mantido. A gente agradece, em nome da comunidade, essa melhoria que foi feita lá. No mais, nos colocamos à disposição sempre de todos, para o que precisar poder colaborar. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Kirsch. Vereadora Lucilene. Sim, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia, imprensa. Eu quero primeiramente agradecer a participação de todos vocês, que como o colega Kirsch falou, já temos uma vitória aqui, né? Porque lá na Câmara, geralmente, a gente tem pouca participação. E eu acho que isso é um incentivo para nós, vereadores, de vocês estarem participando e de vocês poderem acompanhar. Eu quero parabenizar o Edivan, né, pelas reivindicações. Eu, como moro no 5 da Boa Vista, lá no interior, eu sei que uma das
maiores reivindicações é o asfalto, porque, que nem o colega disse, o asfalto traz melhorias, traz desenvolvimento, e a gente sabe que hoje em dia é difícil, mas com a força de todos, com a união da comunidade, então eu quero dizer para vocês, continuem unidos, tá? Cobrando do Executivo, cobrando do Legislativo, para a gente também estar dando uma atenção maior. E eu quero lembrar hoje também, como é o dia do professor, né? Deixar os meus sinceros cumprimentos a essa categoria que, na minha opinião, deveria ser uma das categorias mais valorizadas, porque em todos os nossos debates e nossos projetos, enfim, tudo gira em torno da boa educação. Então, eu não poderia deixar de estar aqui parabenizando, né, e deixando os meus sinceros cumprimentos. E quero também, como o colega Kirsch falou, ficar à disposição, né, o que precisarem. Eu acredito que a gente tem condições de, juntos, sim, fazer um bom trabalho. Então, era isso, muito obrigada e uma boa noite. Obrigada, vereadora Lucilene. Vereador Miguel. Sim, caro presidente, caros colegas, em especial toda a comunidade aqui de Linha Vitória que faz presente, que é muito bom assistir à sessão da Câmara e o trabalho do vereador. Em primeiro lugar, eu quero reforçar, né, o pedido que os caras estão falando ali de sinal de celular. É um trabalho que estamos fazendo muito forte, que o único que pode dar informações que nós combinemos, eu faço parte da comissão, é o vice-prefeito de Carlos Barbosa. Porque senão um vai dar uma informação, um vai dar outra, então todas as informações que vai sair é o vice-prefeito que vai dar, e nós estamos trabalhando para todas as comunidades igual, com o aval do prefeito e o vice-prefeito. Vocês podem ficar tranquilos. E aí, como foi falado, o sinal de internet e celular, eu deixo bem claro para vocês, se vocês querem fazer uma reunião, porque hoje é tudo com fibra ótica, que tem a linha 12, a linha 19, já foi fechado, alpinada, tudo com fibra ótica, que vocês vão ter internet, telefone, televisão. Agora, o dia 25, vai ter para o 7 de Castro, Santo Antônio e São Sebastião, para colocação de tudo fibra ótica, porque tudo com nota eletrônica, tudo assim, com mais qualidade. Então, a Linha Vitória, se está à disposição para colocação de uma fibra ótica, pode ligar para mim, que eu levo os pessoal de Nova Prata, fizemos uma reunião, a mesma coisa que estão fazendo aqui hoje, para levar a fibra ótica para vocês com uma qualidade boa aqui nessa comunidade também. E eu quero reforçar a minha indicação, a 161, que é ali em Arco Verde, tinha uma parada, um abrigo de ônibus lá, faz já uns 30 dias que tiraram lá, o pessoal está chovendo, tem pessoas que vão na PAI, que ocupa muito aquele abrigo de ônibus lá, que foi tirado. Eu pedia para o Executivo que tomasse providência urgentemente, que colocasse. Como foi retirado, não sei se foi a prefeitura ou quem é que foi que retirou lá, eu pedia urgentemente que colocasse de volta lá para aquela comunidade. E obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Miguel. Vereador Aleph. Se desliga toda vez. Obrigado pela palavra, presidente. Falando na questão do quebra-mola, que hoje foi muito conversado aqui na Câmara, enquanto devemos tirar em alguns lugares, também devemos cuidar em outros lugares, porque eles são realmente muito úteis. Lá na frente do Sacolão da Fruta, por exemplo, lá em Carlos Barbosa, para quem conhece, é um lugar que dá acidentes todo mês. A rua Getúlio Vargas ali é muito movimentada e acaba acontecendo sem querer um monte de acidentes por causa da velocidade. Já tem outros pontos, por exemplo, na frente do Colégio São Roque, não sei se vocês lembram, que a faixa de segurança vem antes do quebra-mola. Ou seja, está vindo o carro aqui, ele pode atropelar a pessoa e depois tem o quebra-mola que vai fazer ele reduzir a velocidade. Então, isso é uma questão que eu já solicitei no ano passado, ainda não foi dada a atenção devida. Hoje, com o engenheiro de tráfego que tem no município,
ele começou a fazer estudos dessas áreas e possivelmente nos próximos dias, nos próximos meses e daqui para frente ele poderá resolver diversos problemas da nossa cidade nesse sentido. Quanto às paradas de ônibus, eu já falei várias vezes, é fácil de resolver. Primeiro a gente cria um padrão de parada de ônibus, um padrão para propaganda, lança um edital para as empresas e elas vão pagar as paradas em troca da publicidade delas. São mais de 60 paradas aqui no município para serem instaladas, sem contar as que têm que ser consertadas. E tem muitas, inclusive, subindo aqui São Venerino com as pichações do tipo Lula livre lá também, que tem que ser removido isso, já que a gente não pode mais ficar nessa situação. Hoje também, presidente, nós tivemos a oportunidade de conhecer melhor aqui os problemas da comunidade da linha Vitória, e eu me comprometo com vocês que eu vou adicionar nas minhas brigas com o município essa questão do asfalto. É uma questão que já foi prometida por muitas pessoas e hoje eu prometo que eu vou ajudar ao máximo no que eu puder para tentar resolver essa situação. Vocês sabem que vereador não faz obra, vereador pode trazer recursos, mas não executar a obra. Então, nas minhas solicitações, já fui 2 vezes a Brasília, já consegui emendas parlamentares para fazer outras obras, por exemplo, toda a reforma do calçadão agora, uma outra obra também no ginásio lá da CBF, lá embaixo, e vou adicionar minhas solicitações de emenda também, um pedido de verba para fazer um asfaltamento aqui. E seja o que Deus quiser depois, vereadora, porque a gente tem que ficar esperando os deputados lá, e eles também são assim, a cada 4 anos aparecem prometendo para nós muitas coisas, e a gente tem poucas chances às vezes de conseguir alguma coisa, mas eu deixo aqui o meu comprometimento com a comunidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vice-presidente Aleph. Vereador Denir. Sim, presidente, cumprimentar mais uma vez a todos, especialmente a comunidade de Linha Vitória, Linha Brasil, presentes aqui. Dizer que as reivindicações feitas pelo representante da comunidade de Ivan serão fortalecidas junto ao prefeito para que, com brevidade possível, seja feita as melhorias necessárias na comunidade. Queria me referir aos quebra-molas, que foi citado aqui, a indicação do vereador Valmor antes também, dizer que o Executivo está estudando um plano de viabilidade urbana, de mobilidade urbana, que deverá apresentar no ano que vem, onde vai passar por uma revitalização em ruas e também instalação de quebra-molas. Eu acho que o quebra-mola não é para educar, ele é para punir. Nós temos que ter mais educação no trânsito e menos quebra-mola. Vimos que a retirada dos quebra-molas da Júlio de Castilhos, no trecho, graças a Deus não teve nenhum problema, já fazem 60 dias. Então, quer dizer, se o povo tem educação para andar na cidade, não precisa de quebra-mola. Então, esse é o meu ponto de vista, eu acho que nós temos que bater nessa tecla. Precisamos de uma cidade limpa se nós queremos ter turismo. Senão, nós nunca vamos ter o turismo necessário enchendo a cidade de quebra-mola. Também quero dizer que a sessão do interior, sim, é importante para a comunidade ver como é o trabalho e o desenvolvimento da Câmara de Vereadores. Mas creio que também, uma proposta da mesa diretora do ano passado, que está na casa, qual eu era presidente, vice-presidente Euênio, secretário Mateus e o segundo secretário Miguel, onde a Câmara itinerante. O que é a Câmara itinerante? É a Câmara de Vereadores marcar uma reunião com a comunidade onde possa debater, onde a comunidade possa trazer as ideias e discutir, não simplesmente ser assistente. E um representante simplesmente falar e não ter o debate. Então esse debate eu acredito que ele é importante para o engrandecimento da comunidade, para levar as reivindicações, a qual o vereador pode ser o porta-voz junto ao Poder Executivo. Então esse projeto está lá na Câmara, nós estamos estudando talvez alguma alteração para poder viabilizar ele. E quem sabe, no próximo ano, além desta sessão, se continuar a ter a sessão itinerante, Câmara itinerante, onde a comunidade vai poder participar no debate junto com os vereadores. Então, creio que sim, a gente consegue fortalecer, trazer as ideias, discutir com os vereadores levar sugestões para os secretários, levar a sugestão para o Executivo. Então, isso nós vamos aprofundar, juntamente com os integrantes da mesa do ano passado, para ver se levamos adiante este projeto,
que entendemos sim que é importante para o engrandecimento da comunidade. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, pela oportunidade de estar aqui e encontrar alguns amigos aqui também nesta noite, que sempre é bom a gente poder trocar algumas palavras de longo tempo que a gente não se vê. Né, Álvaro e Marciano, principalmente, que a gente faz tempo que não se fala aí, somos amigos de longa data. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Denir. Vereador Enio. Perdão, vereador Baroni. Eu não vejo daqui, peço perdão, Baroni. Vereador Baroni. Tá bem, obrigado, presidente. Na última quinta-feira, o Executivo convocou uma entrevista coletiva quando falou dos fatos, acontecimentos que ocorreram lá na Rua Coberta, dano ao patrimônio público, rixa, briga. E há algum tempo eu já vinha com uma ideia de se restringir o consumo de bebida alcoólica em via pública. O que é via pública? Na rua, numa praça, e aonde acontecem esses fatos que aconteceram lá. Trabalhei naquele inquérito policial e qual a minha surpresa? Aqueles jovens que quase se mataram naquela noite, faltou pouco para ocorrer um homicídio lá, estavam bebendo cachaça e vodka das 9 da noite até as 15 para 5 da manhã, quando foi que aconteceu a briga. Então, presidente, a nossa assessora deixou pronto um projeto de lei. Eu gostaria de pedir para a Denise e para o William que fornecesse cópia para os demais vereadores. Se alguém quisesse sugerir alguma alteração, nós podemos estudar a questão de restringir horário, restringir locais, mas não há, no meu entendimento, não há outra alternativa. Não se pode ter aquele local, a Rua Coberta, para aqueles vândalos ficarem lá enchendo a cara para depois quebrar tudo que vem pela frente, sem falar no risco que eles causam para eles próprios. Faltou pouco para dar uma morte naquela noite lá. Seguramente vai ter alguns que vão dizer: mas temos que dar opções para esses jovens. Não vai ter fiscalização. Vai ser o que vai se ouvir por aí, pode ter certeza. Mas temos que ter a lei para depois cobrar fiscalização. As opções, esses jovens podem se reunir na casa de um deles beber. Eles podem ir num clube, num bar, num salão, qualquer lugar, menos na via pública. Por que tem que se encontrar ali para beber? Para consumir drogas, da forma que estava sendo. Então, tem esse meu posicionamento, quero que os vereadores, se quiserem dar uma olhada, é um projeto muito simples, mas aceito sugestão, daí na próxima segunda a gente podia se reunir antes da sessão, para quem quiser sugerir alguma alteração, mas vou apresentar esse projeto sim, presidente. Eu acho que está na hora. Carlos Barbosa, cidade pacata, ordeira, trabalhadora, não pode conviver com esses fatos que vêm ocorrendo. Por fim, cumprimentar e agradecer a acolhida aqui da comunidade da Linha Vitória. É evidente que todo mundo quer asfalto e é necessário esse asfalto aqui, não tem dúvida nenhuma, mas nós, políticos, temos que pensar mais adiante. O município teria que ter condições de fazer esse asfalto. Nós temos que ver o que poderia ser feito para aumentar a arrecadação ou para reduzir despesa, para dar condições. Nós dependemos de emendas parlamentares. E se todos os vereadores aqui se comprometerem a ir buscar seus deputados, alguma coisa se consegue. Mas por que não começar a debater uma taxa de cobrança de lixo? Enfim, tem outras alternativas que eu acho que é o momento da gente conversar também. Obrigado pela atenção de todos e obrigado pela acolhida. Obrigado, vereador Baroni. Vereador Enio. Sim, presidente. Hoje, sobre a indicação lá da parada de Arco Verde, quero falar para o vereador Miguel e o vereador Ralf, que vai ser a primeira que vai ser feita em parceria pública-privada. Por que isso? Porque já tem o projeto pronto, só foi retirada ela e fizeram, juntamente com o subprefeito e com o secretário Grande Melo, foi feito o protocolo já, foi feito umas reuniões juntamente com o proprietário daquele terreno, foi tirada a parada por causa do que estava estorvando a entrada da casa dele. Então ele vai fazer mais para cima, uns 20, 30 metros mais para cima de onde estava a atual,
e vai ser custeada tudo pelo proprietário do terreno. Lá não vai custar nem um centavo para o poder público municipal. Então a gente está trabalhando em conjunto lá, comigo que eu sou morador de lá, nós já estamos há tempo trabalhando em cima desta parada, para que se pudéssemos fazer ela nova. Vai ser com um projeto, vai ser bem bonita. Eu falei com o dono do terreno ontem, que ele mora em Porto Alegre, e já foi feita todas as reuniões. Então, para deixar vocês bem a par, que aquela parada lá não foi feita ainda por causa da chuva. Acredito que daqui uns 15 dias, 10, 15 dias vai estar pronta, sem custo nenhum para o poder público municipal. Então nós temos que enaltecer esse proprietário que custeou toda a obra, toda a parada vai ser tudo custeada pelo dono do terreno. E parabenizar aí a Linha Vitória por nós ter hoje aqui o Edivan, que já é nosso amigo há muito tempo, né, Edivan? Então eu agradeço muito esta oportunidade de ter estado aqui em Linha Vitória. Então era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Enio. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Eu queria falar o seguinte, nós comentamos hoje sobre os quebra-molas, e eu queria dizer ao vereador Denir, tem locais, vereador Denir, que nós precisamos de quebra-molas sim, porque nós temos muitos alunos, muitas crianças que trafegam, que caminham em nossa cidade, se dirigindo para os colégios. Então, para coibir, todos os motoristas são educados, todos os motoristas respeitam? Não, a gente sabe que não. Alguma coisa tem que ser feita para proteger a população. E tem locais sim que precisamos de quebra-mola. Não é em todos os locais que pode ser retirado, tem locais que ou nós vamos ter sinaleira, semáforo, alguma coisa nós temos que ter em nossa cidade. Por enquanto, o que está restando para nós é o quebra-mola. Então, temos que mantê-los em alguns locais. Eu sou contra a retirada total. Outra, pedindo a limpeza dos parquinhos, eu queria me referir ao seguinte, tem que ter um determinado tempo que os vereadores nem precisariam vir pedir para fazer a limpeza, a manutenção desses locais que são tão usados pelas crianças, de um mês em mês ou de 15 dias em 15 dias, o pessoal tem que passar, tem que fazer a limpeza ou verificar como é que está esses locais. Seria mesmo que passar uma patrulha, uma britagem numa rua do interior de 6 em 6 meses ou de ano em ano. A gente sabe que passa hoje uma patrulha e bota um pouco de brita, amanhã ou depois não temos mais nada. Então eu peço ao executivo, à secretaria competente, que comece a dar uma fiscalizada um pouco melhor. Nós somos para fiscalizar, estamos fiscalizando, mas também quando a gente pede alguma coisa, a gente gostaria que fosse cumprido. Nós falamos hoje também das paradas de ônibus. Tem um anteprojeto meu, há muito tempo que eu coloquei, que é onde eu peço parcerias com empresas para termos as paradas de ônibus. Isso faz muito tempo. Seria isso, senhora presidente. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Douzan. Esse aqui é mais tecnológico, boa noite novamente. Assim como a colega Lucilene comentou, gostaria de iniciar minha fala parabenizando os professores. Na semana passada teve uma feira de ciências no salão paroquial aí da cidade, e eu falava com o meu irmão, que a gente foi junto ver as crianças lá, as apresentações, que muitas vezes a gente diz que o país está descambando para coisas ruins, mas quem teve a oportunidade de visitar aquela feira de ciências e ver o que aquelas crianças fizeram, muito acima do que o pessoal da minha idade fazia quando a gente estudava, é um lampejo de esperança que a gente tem, que vai ter um futuro melhor para o nosso país, para as nossas crianças e para os filhos delas e assim por diante. Então,
mais uma vez, parabenizar esses professores. Eu não comentei antes, porque eu gostaria de comentar agora, sobre a fala do Edivan. Parabéns, Edivan. Rapidamente, tu sintetizou toda uma necessidade da comunidade, e sempre que a gente tem essas sessões no interior, eu comento, assim como comentei no ano passado, que é bastante legal a gente vir para a comunidade, entender a comunidade, porque as comunidades do interior, elas têm uma união, é uma união ímpar. A gente não vê isso na cidade. A gente conhece as pessoas 2, 3 casas ao redor da nossa, e a gente já não conhece mais adiante. E a gente vem para o interior, tu pergunta quilômetros adiante, e as pessoas se conhecem, as pessoas se visitam, as pessoas se ajudam. E tu mesmo comentou que vocês se reuniram para fazer essa solicitação que tu fizeste hoje. A gente sabe também que todas as comunidades do interior querem asfalto, e que, como os colegas também citaram, é difícil para um poder executivo escolher em qual vai ser feita aquele asfaltamento antes do que das outras. Mas o mais importante que tu comentou, e que eu acho também, é que a gente não precisa esperar um asfalto para solicitar melhoria. Eu acho que as comunidades do interior, elas precisam ter, mesmo não tendo asfalto, elas têm que ter uma manutenção melhor nas estradas. Eu acho que se tiver essa manutenção melhor nas estradas, vai ter empresa interessada em vir para o interior. As pessoas não vão querer sair do interior também, mas é necessário que tenha uma manutenção de forma mais rápida. Então, só gostaria de reforçar esse pedido e agradecer à comunidade pela receptividade. Obrigado. Obrigado, vereador Douzan. Eu passo a presidência para me manifestar. Bom, não podia ser dia melhor do que o dia do professor para nós visitarmos uma comunidade de Vitória, porque ser professor hoje em dia é uma vitória, e nós estamos visitando a comunidade da linha Vitória. Eu quero agradecer, primeiro passo é isso. Quero agradecer vocês por estarem aqui, o Edivan, e quero dizer que trabalho há 22 anos no serviço público. Trabalhei na saúde, na assistência, na educação, e hoje trabalho na agricultura. E na realidade é o melhor povo que eu trabalhei até hoje é na agricultura. Porque o que o agricultor precisa? Mecanismos para trabalhar mais. A única coisa que o agricultor solicita do executivo é mecanismos para trabalhar mais, indiferente de outros setores que eu trabalhei, que não é isso que eles necessitam. Então, é de grande importância ver todos vocês aqui unidos, importante o que o Fábio falou. Em relação à professora, eu não posso deixar de saudar a Sandra Celeri. Nós tivemos a primeira mostra de talento científico de Carlos Barbosa, a primeira feira, foi uma integração das escolas estaduais e municipais. Acredito que filhos de vocês, netos de vocês fizeram parte, foi maravilhoso, ninguém imagina o que essas crianças aprenderam e o que eles nos ensinaram. E o que me chamou a atenção é esse folheto, esse livro criado pelos alunos de 2ª série, e uma frase fala por si só, que quando se cria um livro, se cria um leitor. E eu digo que quando se cria uma pesquisa, se cria um inventor também. Então eu peço ao secretário que encaminhe ao secretário da Educação um ofício parabenizando o executivo por acreditar e dar mecanismos para essas escolas poder fazer esse trabalho, poder expandir essa pesquisa, e que estenda às escolas municipais e estaduais, escolas que fizeram parte. Segundo assunto que eu quero mencionar é em relação a esse pessoal que está usando a plataforma do Parque da Estação para dormir. Independente se são os hippies, se são índios, independente de quem são, todo mundo tem direito de ir e vir, mas não de dormir no relento.
Então, hoje até conversei com o prefeito a respeito. Se são os índios, a gente precisa entrar em contato com a FUNAI. Se é os hippies, dá para se fazer uma negociação. Existem passagens que podemos dar, existe albergue, existe N negociações possíveis a se fazer, mas o que nós não podemos aceitar é que um município que nem o nosso, com índices que nem o nosso, tenha pessoas dormindo ali na plataforma. Até porque ali no Parque da Estação, vocês sabem que não está sendo utilizado por enquanto, que está aguardando uma reforma. Se eles descobrirem que está inabitado, amanhã depois eles entram e vai ser difícil tirar. Então, é importante essa solicitação. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Devolvo a presidência. Recebo a presidência. Quero agradecer mais uma vez à comunidade, agradecer ao Divan, dizer que para nós foi uma alegria receber todos vocês e de vocês ter a oportunidade de conhecer os vereadores, que acredito que alguns de vocês nem conheciam todos os vereadores, de acompanhar uma sessão de Câmara, como é aprovado um projeto, como é feito. Próxima sessão será no dia 22 de outubro, às 18h30, no plenário Evaldo Lousa. Declaro encerrado a presente sessão.